Fiz o mesmo exercício todos os dias por 30 dias, e o resultado me surpreendeu. Você provavelmente já ouviu essa promessa antes. Faço esse exercício todo dia e seu corpo muda. Simples, direto, quase óbvio. Eu também pensei isso, até decidi realmente testar, sem pular, sem desculpas, sem negociações. Um único exercício, todos os dias, durante 30 dias. E o mais curioso, a mudança não aconteceu da forma que eu imaginava. E talvez seja exatamente por isso que esse experimento se tornou um dos mais importantes da minha vida. Então, antes de você duvidar, antes de você pensar que já sabe o que vai acontecer, eu preciso te contar o que realmente aconteceu comigo. Porque o impacto foi muito maior do que físico. E provavelmente vai acontecer com você também. A ideia começou simples. Eu queria provar que um único movimento feito diariamente poderia modificar força, postura e disciplina. Era um experimento, não um atalho. Então, escolhi um exercício que quase todo mundo conhece, mas poucos dominam. Um movimento básico, universal, acessível. Não importa se você treinar há anos ou está começando agora. Ele funciona. Pelo menos, era o que eu achava. O primeiro dia foi um choque. Minha execução era pior do que eu imaginava. Minha estabilidade falhava, minha respiração era desorganizada, meu corpo tremia como se fosse a primeira vez que eu treinava. E aí, eu percebi uma coisa que ninguém admite em voz alta. Às vezes, você acha que treina bem, até realmente treinar com consciência. A diferença entre fazer e dominar é brutal. Foi ali que eu entendi que esse desafio seria muito mais sobre forma do que sobre força. Os primeiros 5 dias foram marcados pela fase que eu chamo de desilusão honesta. Aquele período em que o corpo dói, o ego dói mais ainda e você finalmente admite que não é tão bom quanto achava. Nada fluía. Eu precisava dividir o treino em pequenos blocos, corrigir detalhes que nunca percebi. E cada repetição exigia mais controle do que eu estava acostumado. Doeu, bastante. Mas nesse desconforto inicial existe algo que poucas pessoas experimentam. O momento em que você finalmente se enxerga com clareza. Quando você percebe que não está competindo com o mundo, e sim com a própria negligência. E é exatamente esse desconforto que prepara o terreno para o que vem depois. Por volta do 7º dia, algo começou a mudar. Não uma transformação física absurda, não uma mudança cinematográfica, mas algo muito mais profundo. Consistência. O movimento que antes parecia pesado começou a ficar natural. A dor nos ombros diminuiu, o core começou a responder. Meus músculos entenderam o padrão. Era como se o corpo tivesse despertado para algo que sempre existiu, mas que eu nunca vi usado com intensidade suficiente. Nesse ponto, surgiu a fase que muita gente confunde com progresso definitivo, o período da falsa confiança. Aquele momento em que tudo fica mais fácil e você acha que dominou o exercício. Foi aí que eu quase cometi o maior erro. Continuar repetindo sem evoluir. Porque no 12º dia, o platô apareceu. De repente, o exercício não evoluía mais. Minha força parecia estagnada. Nenhuma mudança adicional. Meu corpo simplesmente parou. E esse é o problema que quase ninguém fala quando tenta esses desafios diários. Repetir sem intenção é a pior forma de treinar. Seu corpo não cresce com repetição. Cresce com adaptação. Enquanto eu fazia o movimento de forma idêntica todos os dias, meu corpo decidiu economizar energia. Se acostumou, deixou de evoluir. Foi nesse ponto que eu percebi que o desafio não era apenas fazer algo diariamente. Era melhorar algo diariamente. E isso muda tudo. Então, eu ajustei a técnica. Ativei o core com mais força, controlei a descida, trabalhei a respiração, mudei a velocidade. A dor reapareceu. Não como um castigo, mas como uma resposta. Meu corpo estava aprendendo de novo. Esse detalhe é o segredo que ninguém conta. Não é o exercício, não é a quantidade, é a intenção. Se você faz um único movimento todos os dias, mas cada repetição é guiada pelo foco, pelo controle e pela execução, o corpo responde com intensidade absurda. Na 3ª semana, o exercício deixou de ser apenas físico. Se tornou mental. Houve dias em que eu não queria fazer, dias em que eu procrastinei, dias em que inventei desculpas. Mas uma coisa curiosa aconteceu. Quanto mais eu me disciplinava a realizar o movimento, mesmo quando não queria,
mais eu percebia algo que estávamos perdendo nesse mundo moderno: a capacidade de fazer o que precisa ser feito, mesmo sem vontade. Isso começou a se espalhar para áreas fora do treino: acordar mais cedo, comer melhor, organizar meu tempo, trabalhar com mais foco. O exercício virou um gatilho para a disciplina. E aí, finalmente, veio a parte que todo mundo espera: o resultado. No 30º dia, quando comparei meu corpo com o primeiro dia, a mudança era clara. Meu core estava mais firme, minha postura mais alinhada, as dores de compensação desapareceram. O exercício antes desconfortável agora parecia uma extensão natural do meu corpo. Não era apenas estética, era eficiência. Mas o resultado físico, por mais visível que fosse, não chegou nem perto do impacto mental. O maior ganho não foi força, foi clareza, foi controle, foi consistência. Foi a compreensão de que você não precisa de 20 exercícios diferentes, nem de academias caras, nem de rotinas impossíveis. Você precisa de um movimento bem feito, repetido com intenção, até que deixe de ser uma tarefa e se torne uma identidade. E é aqui que eu deixo o desafio para você. Escolha um exercício, um só, e faça por 30 dias. Não pela estética, mas pela disciplina. Não pela repetição, mas pela intenção. Porque o corpo que você quer não se constrói com intensidade ocasional. Ele se constrói com consistência inteligente. E agora eu quero saber, qual exercício você escolheria para esse desafio? Comenta aqui embaixo, porque eu realmente quero ver quem está disposto a transformar o próprio corpo e a própria mente. Se esse vídeo te motivou, deixa o like, porque isso ajuda demais. E se você quer mais desafios como esse, se inscreve no canal. Aqui a gente treina diferente. Aqui a gente treina de verdade.